Neste vídeo sobre o ciclo de trabalho habitual, quando se usa o SPSS num projeto de investigação e, mais concretamente, baseado num questionário online, eu vou-me concentrar nesta etapa número 4, que consiste em fazer transformações de variáveis. Mas antes disso, perceber que já foi criado um formulário no Google Forms, um questionário online, e já se recolheram as respostas a esse mesmo questionário. Isto surge num outro vídeo desta série. Depois dessas respostas recolhidas, já se fez a importação do formato do Google Forms para uma base de dados do SPSS. E, nessa base de dados, já se fez este terceiro passo para garantir que não havia nenhum erro de introdução de dados, nenhuma informação incoerente. E o resultado deu origem a esta base de dados que tem 18 variáveis. Eu estou na vista das variáveis do SPSS e deu origem, na vista dos dados do SPSS, a estas 145 respostas de inquiridos da região norte de Portugal. A etapa 4 deste ciclo consiste em transformar variáveis. O que isso significa é pegar em variáveis que já existem aqui na base de dados e criar outras a partir destas, dar-lhes uma outra perspectiva. Por exemplo, nós inquirimos a altura e o peso de cada uma das pessoas e agora, se pretendermos calcular o índice de massa corporal, não temos que voltar a chamar essas pessoas para responderem a mais uma pergunta do questionário. Já temos aqui o peso e a altura que nos permite, através de uma fórmula de cálculo, obter o tal IMC. E ganharíamos uma nova variável aqui no fim da base de dados com essa informação adicional, que poderíamos depois cruzar e responder aos objetivos de investigação do projeto. Esse seria um exemplo de transformação de variáveis. Um outro exemplo poderia ser validar as respostas em escalas. Será que a pessoa assinalou sempre a mesma coluna ao responder às 7 perguntas desta escala que avalia a prestação de saúde? Eu poderia calcular o desvio padrão dessas 7 respostas e, se fosse igual a 0, queria dizer que não havia variação nenhuma. A pessoa escolheu sempre a mesma opção em cada uma das 7 perguntas. Ou, por exemplo, sabendo que a base de dados contém a idade exata de cada sujeito, dividir esses sujeitos em faixas etárias, mais novos, intermédios, mais velhos. Mais uma vez, já temos a variável original, que é a idade, podemos criar uma nova, que seria a faixa etária. Mas neste caso, vamos então aplicar estas transformações de variáveis na nossa escala, que é constituída por estas 7 perguntas finais da base de dados e que agora vamos trabalhar para poder resumi-las num único valor, numa única pontuação global. Para isso, temos que perceber melhor como é que funciona esta escala APE-RJ-PSPSS. Foi uma escala que eu inventei para fins didáticos e que pretende avaliar a percepção de saúde das pessoas. Ela é constituída por estas 7 perguntas que aqui estão e, como se consegue constatar, algumas delas estão formuladas pela positiva. Por exemplo, acho que tenho uma boa saúde. Concordar com esta afirmação é algo positivo. Já a pergunta 3, por vezes o meu estado de saúde impede-me de fazer certas coisas, concordar com esta afirmação é algo negativo, é mau. E isso acontece também na pergunta 6. Quando me comparo com as outras pessoas da minha idade, acho que a minha saúde não é tão boa como a delas. Concordar com esta afirmação é algo mau. Então, existem aqui 2 perguntas que estão formuladas pela negativa. E as outras 5 perguntas estão formuladas pela positiva. Concordar com elas é bom. Neste caso, discordar com estas 2 é que é bom. Logo, se eu quero calcular uma pontuação global que resuma estas 7 perguntas, um único score que avalia a percepção de saúde, eu primeiro tenho que inverter estas 2 perguntas, a 3 e a 6, e depois sim proceder, por exemplo, à soma das 7 respostas. Inverter consiste em todas as pessoas que, por exemplo, concordaram totalmente com a afirmação 3, na realidade, eu tenho que passar a sua resposta para discordo totalmente do inverso. Por vezes o meu estado de saúde não me impede de fazer certas coisas. Porque se eu somar como estão agora as respostas, eu estarei a somar alhos com bugalhos, como se costuma dizer na gíria popular. Então, inverter esta pergunta faz com que, se a pessoa discorda, por vezes o meu estado de saúde impede de fazer certas coisas, se eu discordo totalmente com isto, quer dizer que eu tenho uma boa saúde. Portanto, toda a gente que respondeu discordo totalmente, na realidade é bom. Toda a gente que respondeu discordo, na realidade é bom. Eu tenho então que fazer essa inversão. E tendo em conta que aquelas 7 perguntas foram respondidas numa escala que vai de 1 até 5, eu tenho 2 alternativas para inverter o item 3 e o item 6. Primeira alternativa, mas que só funciona se não houver respostas omissas, se todos os inquiridos responderam àquelas perguntas.
será a resposta invertida é igual a 6 menos a resposta original que a pessoa deu. Por exemplo, uma pessoa que concordou totalmente com aquela frase, ou seja, a opção 5, concordo totalmente, 6 menos 5 é igual a 1. 1 significa discordo totalmente, portanto estou a inverter. Se a pessoa respondeu 4, que é o concordo, 6 menos 4 igual a 2, em que o 2 significa discordo. Mas se houver não respostas, que foram representadas com o código 9, 6 menos 9 vai dar algo negativo, que não faz sentido, porque isto tem que variar de 1 a 5. Então, se houver não respostas, eu tenho que passar a esta segunda alternativa, que é usar uma funcionalidade do SPSS em que eu posso dizer todas as pessoas que responderam 1 passam a 5. Todas as que responderam 2 passam a 4. O 3 permanece inalterado, que é o neutro, nem discorda nem concorda. O 4 passa a 2 e o 5 passa a 1. Então vamos aplicar isto ao nosso cenário em concreto. Começando então pela pergunta 3. Eu vou dar aqui um duplo clique no seu identificador para mudar para a vista dos dados e ver se há não respostas. Clico então com o botão direito e ordeno ascendentemente. Discordo totalmente é a resposta que surge em primeiro lugar. Descendentemente existe uma não resposta. O tal não sabe ou não responde, que, se eu desligar o botão de valores, é o tal 9, o código 9. Então, neste caso, eu não posso fazer aquela conta de subtrair, 6 menos a resposta original. Eu tenho que vir aqui ao menu Transform e recodificar para cima de uma variável diferente, porque eu não quero alterar a variável original, que seria recodificar para cima da mesma, uma variável diferente. Terei que escolher a variável. Vou primeiro com o botão direito do rato, em cima do ID, por exemplo, pedir ao SPSS para me mostrar os nomes das variáveis, em vez dos rótulos, e assim é mais fácil identificar a tal pergunta 3. É esta que eu quero alterar, e como é que eu quero chamar à nova variável, a variável de output, de saída? Normalmente eu costumo chamar o mesmo nome que ela já tinha e acrescentar inv como sufixo, que significa invertida. O label depois eu irei copiar, change para fazer o par, e agora vou aqui ao botão de valores antigos, valores novos, para fazer a associação. Ao valor antigo 5 corresponde o valor novo 1 e acrescento à lista. Ao valor antigo 4 corresponde o 2. O 3 não vou fazer, já vão perceber porquê. Ao valor antigo 2 corresponde o novo 4 e ao valor antigo 1 corresponde o novo 5. Portanto, acabei de inverter os concordes totalmente e concordes e os discordo totalmente e discordo. E o que fazer às outras? As outras são a resposta 3, nem discordo nem concordo, e a resposta 9, que não respondeu. Então, todos os outros valores, simplesmente copia-os para a nova variável e acrescenta à lista. Ao fazer continuar, vou então lançar aqui a transformação e, na vista das variáveis, ganhei a tal variável nova, APS03 invertida, que irei mover para junto da variável original e agora até vou selecionar a variável original no seu identificador, linha 14, e vou copiar para colar em cima da variável nova. No 15, botão direito, colar. Ele copiou todos os atributos, exceto o nome, que não pode haver repetições de nomes. O que eu costumo fazer é acrescentar inv ao rótulo da nova variável, para que o leitor perceba que esta é uma variável que já existia na escala, mas que foi invertida. As opções continuam as mesmas e continua a ser ordinal. Mudando então para a vista dos dados, cá está. O não sabe e não responde mantém-se igual, pois toda a gente que concordava com a pergunta 3, que é, por vezes o meu estado de saúde impede-me de fazer certas coisas, discorda com a nova, que é, por vezes o meu estado de saúde não me impede de fazer certas coisas. Quer dizer que eu tenho uma boa saúde. Toda a gente que concordou passa a discordar, os neutros mantêm-se neutros, os discordes passam a concordes e os discordo totalmente passam a concordo totalmente. Portanto, na realidade está a acontecer aquela inversão que eu realizei. Vou normalmente ao identificador ordenar ascendentemente para ficar a base de dados como estava e esta pergunta 3 já está invertida. Agora, vou tratar de inverter a pergunta 6. Quando me comparo com as outras pessoas da minha idade, acho que a minha saúde não é tão boa como a delas. Concordar com isto é algo mau. Então, mudando para a vista dos dados, vou começar por ordenar ascendentemente, começa no discordo totalmente e agora vou ordenar descendentemente, acaba no concordo totalmente, ou seja, esta pergunta 6 não tem não respostas, é livre de não respostas. Como tal, eu posso aplicar esta forma de inversão, que é a nova variável vai ser igual a 6 menos a variável original, porque neste caso não há missing values. Daí que, agora, no menu Transform, e é neste menu que se fazem todas as transformações de variáveis, eu já não vou usar um recode como há pouco, vou usar um compute variable, que significa fazer contas, computações, e neste caso a variável nova vai ser
a APS06 invertida e vai ser igual a quê? A 6 menos, vou de novo pedir nomes, a variável original, a APS06. Ao fazer OK, o SPSS cria uma nova variável que eu irei mover um pouquinho mais acima. De novo, vou copiar os atributos da variável original para cima da nova. Vou acrescentar aqui como sufixo inv, de invertida, e todo o resto se mantém. E para testar, vou então ver se ele fez bem esta inversão. Concordo totalmente, passou a discordo totalmente, os concordes passaram a discordes e assim sucessivamente. Está correto, mais uma vez, só desligar o botão dos valores. Tudo que era 2 passa a 4, o 3 mantém-se e tudo que era 1 passa a 5. Portanto, está tudo a funcionar como pretendido. Agora que já inverti os itens 3 e 6, já posso calcular a tal pontuação global da escala que mede a percepção de saúde, e poderia chamar de, por exemplo, score da avaliação da percepção de saúde, e somar todas as respostas que cada pessoa deu às 7 perguntas que foram formuladas. Mas não com o item 3 original e com o item 6 original, porque, como eu disse, seria somar alhos com bugalhos. Agora vamos incluir na soma as perguntas invertidas, porque agora sim estão todas na mesma direção, que é concordar com aquelas frases é algo bom, que significa que a pessoa tem uma boa saúde. Esta transformação de variáveis continua a ser uma computação, um cálculo, mais concretamente a soma de várias parcelas. Então, vamos ao menu Transform Compute, podemos fazer Reset para limpar as escolhas de há pouco, e vamos então chamar à nova variável Score APS, a tal pontuação global da avaliação da percepção de saúde, que vai ser igual à soma destes itens que aqui estão na parte final. No entanto, se alguma destas perguntas que eu vou somar contiver não respostas, e nós já sabemos que sim, que a pergunta 3 tem uma não resposta, não se pode usar o operador mais, porque se o fizermos ele vai somar 9 e neste caso vai desvirtuar a soma. Temos que utilizar uma função que aparece aqui do lado direito, que é a função soma. O que eu estou a tentar dizer é qual é a expressão numérica que vai dar origem a este score APS, a esta nova variável que eu quero criar, variável de destino. Poderia fazer o score APS 1, passava para a direita e acrescentava um mais. O 2 podia, em vez de passar para a direita, dar um duplo clique, também é um atalho, e acrescentava um mais. Agora não o 3, mas o 3 invertido, e assim sucessivamente. Mas eu já sei que esta variável tem uma não resposta, pelo que este operador mais não vai permitir calcular corretamente. Então, vou antes aqui às funções, todas as funções que o SPSS tem, e aqui aparece a lista das mesmas. Clico, por exemplo, na primeira, e agora carrego na letra S no meu teclado, para saltar para a secção dos S, porque soma em inglês deve começar por S, e se eu procurar, encontro aqui a tal função sum, que está descrita à esquerda, que devolve a soma dos seus argumentos. Então vou dar um duplo clique para que ela passe lá para cima, e agora os pontos de interrogação têm que ser substituídos pelas variáveis que eu quero somar. É a primeira, vou agora apagar o ponto de interrogação, é a segunda, vírgula, é a vírgula que separa cada argumento, é a terceira invertida, vírgula, a quarta, a sexta invertida e a sétima. Agora sim, está aqui a expressão que dá origem à nova variável. Se eu quiser definir o label, clico aqui neste botão e posso escrever aqui a designação completa da variável, porque o nome, como vocês sabem, não permite espaços, por isso é que eu usei o underscore. Neste caso, vou-lhe chamar score da percepção de saúde, e este score, esta pontuação, varia de 7 a 35 pontos. Porquê? Se cada uma das perguntas está numa escala de Likert de 1, discordo totalmente, até 5, concordo totalmente, se a pessoa respondeu 1 nas 7, 7 vezes 1 dá 7 pontos. Discorda totalmente com todas. Se ela concorda totalmente com todas, 5 vezes 7 dá 35. Portanto, esse é o leque de valores que esta variável pode assumir. E convém identificá-los aqui para que depois se possa interpretar melhor a variável. Continuar. E agora, ao fazer OK, vou ganhar uma nova variável no final da base de dados, que, se eu mudar para a vista dos dados, posso validar se realmente os valores fazem sentido. Por exemplo, está aqui uma pessoa que tem 35 pontos, que é o máximo. Vamos ver se ela concordou totalmente com tudo. Sim, com a 7. Concordou totalmente com a 6 invertida, que foi aquela que foi usada, não a 6 original. Concordou totalmente com a 5, com a 4, com a 3 invertida, com a 2 e com a 1. Portanto, todas estas respostas concordo totalmente são 5, logo a pontuação deu os tais 35 pontos, que era suposto. Também se pode ordenar ascendente e descendentemente para ver se não há valores fora do leque.
Por exemplo, 7 a 35, o menor é 13, está dentro do intervalo possível. E o máximo, já vimos que era 35, que há 3 pessoas que consideraram que a sua percepção de saúde estava no topo. Vou apenas validar aqui os atributos. Score APS, sim, é um bom nome, é numérica. Não precisa de casas decimais, porque como é a soma de números inteiros de 1 a 5, também o resultado é inteiro. E como vai até 35, 3, 5 são 2 algarismos, basta 2 dígitos de largura. O label já está correto, não há não respostas, e é uma variável escalar, porque eu consigo comparar 2 pessoas e medir a distância que as separa. Agora que eu já tenho esta pontuação global sobre a percepção de saúde de cada pessoa, já poderei usá-la, por exemplo, para cruzar com as outras variáveis que aparecem aqui na base de dados. Exemplo, quem será que tem melhor percepção de saúde, os homens ou as mulheres? Eu posso cruzar este score APS com a variável sexo, que aparece aqui na linha 2, para responder a esse objetivo. A alternativa seria eu cruzar a variável sexo com o APS 01, depois a variável sexo com o APS 02, depois com a 3, depois com a 4, depois com a 5. Assim eu tenho uma variável única que me resume aquelas 7 perguntas da escala. E é desta forma que normalmente se tratam escalas que medem determinados conceitos. Este score APS que acabamos de criar já permitiria resumir os 7 itens da escala. Mas mesmo assim, ainda podemos melhorar isto um pouco mais. Porque interpretar uma pontuação que vai de 7 a 35 é pouco natural. Qual é o ponto médio entre 7 e 35? Para que abaixo desse ponto médio se possa considerar que a saúde está má e acima desse ponto médio a saúde está boa. Não seria mais fácil se nós tivéssemos uma pontuação a variar de 0 a 100%? Então o que vamos fazer agora é criar uma nova pontuação que mede a percepção de saúde, mas que, em vez de ir de 7 a 35 pontos, vai de 0 a 100%, de 0 a 100 pontos. E como é que se consegue obter esse tal score percentual? Com simples aritmética. Neste caso, o score da avaliação da percepção de saúde percentual vai ser igual àquele que nós já calculamos agora mesmo, que vai de 7 a 35 pontos, menos o mínimo da escala, que são 7 pontos neste caso, a dividir pela amplitude da escala, que neste caso são 35 menos 7, ou seja, 28, e depois vezes 100 para transformar em 0 a 100%. Aplicando esta fórmula que aqui está a 3 cenários, vamos, por exemplo, simular uma pessoa que discordou totalmente com todos os itens, com os 7 itens da escala. Portanto, o score, aplicando esta fórmula, o score original, digamos assim, vai ser a soma de 7 uns. Portanto, vai dar 7 pontos. Então, se eu substituir aqui no score original os 7, o que é que eu vou obter? 7 menos 7 dá 0. 0 a dividir por o que quer que seja e multiplicar pelo que quer que seja dá 0. Portanto, essa pessoa terá 0% neste score percentual. Ou seja, tem a pior saúde de todas. Agora vamos simular uma pessoa que respondeu neutro nos 7 itens. Nem discorda nem concorda. Portanto, a resposta dele foi 3, 3, 3, 3. Ora, a soma destes 7, 3 dá 21 pontos. Substituindo estes 21 nesta fórmula aqui de cima, o que é que eu obtenho? Obtenho que 21 menos 7 a dividir por 28, ora 21 menos 7 são 14 pontos. 14 a dividir por 28, como 14 é metade de 28, dá 0,5. Vezes 100 dá 50%. Portanto, uma pessoa que tenha respondido neutro em tudo vai ter uma saúde a meio da escala de 0 a 100, 50%. Finalmente, uma pessoa que concordou com todos os itens, 5, 5, 5, 5, ou seja, 35 pontos que entram aqui nesta fórmula. 35 menos 7 dá 28, a dividir por 28 dá 1, 1 vezes 100 dá 100%. Tem a melhor saúde de todas. Esta equação que aqui está vai nos permitir obter o tal score percentual. Fazendo-a no SPSS, vamos de novo ao Transform Compute. Vou aproveitar os nomes anteriores e acrescentar o sufixo _%. No label, score da percepção de saúde, neste caso, é de 0 a 100%, a sua designação. E agora vou colocar aqui aquela fórmula, que neste caso é, abre parênteses 2 vezes, vai ser o score original, que já existia na base de dados, menos o mínimo, que são 7 pontos, a dividir pela amplitude, que são os tais 35 menos 7, ou 28, e tudo isto vezes 100. Ao fazer OK, ganhei o tal score APS percentual. Agora já tem casas decimais, porque como é o resultado de uma divisão, multiplicação, vai ter casas decimais, e neste caso vou manter 2 casas decimais, e como vai de 0 a 100, 100 é o máximo, são 3 dígitos. 3 para a parte inteira mais 2 para a parte decimal dá um total de 5 dígitos, 5 algarismos de largura. 0 a 100, e é uma variável escalar. Vamos mudar para a vista dos dados, e por exemplo, esta pessoa que tinha 35 pontos no score original fica com 100% no score percentual que acabamos de calcular. De novo, poderíamos ordenar ascendente e descendentemente. Ora, o mínimo são 21,43%, está dentro da escala. Agora vamos descendentemente,
100%, quer dizer que está tudo bem calculado porque não há nenhum valor que esteja acima do 100 nem abaixo do 0. O que significa que agora já poderíamos, por exemplo, cruzar a idade com este score percentual para determinar se, à medida que as pessoas envelhecem, se a sua percepção de saúde melhora, piora, se mantém. Já poderia comparar com valores que são fáceis de interpretar. Acima de 50% é algo bom, saúde positiva. Abaixo de 50% é algo mau, saúde negativa. Em suma, para trabalhar esta escala de medida da percepção de saúde, foi necessário realizar 3 passos. E habitualmente, quando se trabalham em escalas, costumam-se fazer estes 3 passos, se bem que se devem seguir as instruções dos autores da escala, que normalmente estão publicadas em artigos científicos, e fazer conforme eles determinam. Neste caso, precisamos de inverter 2 das 7 perguntas, porque estavam formuladas ao contrário das demais. Depois, calculamos através da soma uma pontuação global, mas poderia ser através da média também. Neste caso, seria uma média entre 1 e 5, daria qualquer coisa entre 1 e 5, em que próximo do 5 significava concordar muito, próximo do 1 significava discordar muito. Neste caso, optámos pela soma. Só que essa variável original que resumia os 7 itens estava a variar de 7 a 35, o que era pouco natural a nível da interpretação. Então criámos uma nova variável que variava de 0 a 100%, porque isto é mais natural e estamos mais habituados a raciocinar nestes termos. Para terminar a demonstração desta 4ª etapa, falta fazer uma transformação de um tipo diferente, e neste caso transformar a idade numa faixa etária, porque as transformações que vimos até agora consistiram em recodificar valores e em fazer cálculos, computações. Nunca fizemos agrupar em classes. É isso que se irá demonstrar de seguida. Mais concretamente, eu tenho a idade exata de cada pessoa e quero criar uma nova variável chamada faixa etária que vai dividir as pessoas nestas 3 classes que aqui estão. Está aqui então a variável idade, na linha 3 da minha base de dados. Vai desde os 18, 22, 44, várias idades dos 145 inquiridos, e o que se pretende é criar uma variável nova com base nesta, que neste caso, no menu Transform, se conseguirá através desta opção Visual Binding, é a mais direta para obter a tal faixa etária. Visual significa que me vai ajudar visualmente, esta é a variável que eu quero, a criar as classes. Na janela que surge, aqui está o nome da variável atual e está-me a convidar a escrever o nome e o label da variável nova, aquela que vai ser classificada. Normalmente eu costumo usar a variável original e acrescentar o sufixo cat, de categoria. Mas está aqui um underscore que não se consegue ver porque no nome o SPSS não permite espaços. A nível do label, posso dar o nome que quiser e neste caso o que faz mais sentido é chamar-lhe faixa etária. A variável nova já está com o nome e label, agora é a altura de dividir este intervalo nas 3 classes pretendidas. Isso faz-se aqui na janela central. A primeira classe vai dos 18 aos 40 anos, pelo que se eu escrever aqui 40 em cima da palavra high e der enter, coloca aqui o limite da primeira classe e como está menor ou igual, está correto. A segunda classe vai dos 41 aos 64 anos. Então, em vez da palavra high, vou escrever 64, enter, e é colocada aqui a segunda classe, o limite superior da segunda classe. Também inclui o 64. E a terceira classe, que são as pessoas com 65 anos ou mais, já está formada por natureza. Ou seja, desde o limite da classe anterior até ao mais alto, que é o que significa aqui a palavra high, é a terceira classe. Portanto, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Tenho apenas que batizar que nome é que eu quero dar a cada uma destas classes. Porque se eu não preencher nada no label, o SPSS irá chamar-lhe 1, 2, 3. Também poderia clicar no Make Labels, neste botão, e o próprio SPSS sugere estes rótulos. Mas se eu quiser os rótulos que estão aqui, terei que o descrever manualmente. Clico, por exemplo, no primeiro label, F2 para editar, e teria que escrever 18 a 40 anos. Enter. E no último, 65 anos ou mais. Agora sim, posso avançar, é-me pedida uma confirmação, e quando eu confirmo, surge a variável nova no final da base de dados, que eu posso clicar no seu identificador e a seguir, de novo, clicar e movê-lo para o sítio próximo da variável que lhe deu origem. Vou apenas corrigir aqui alguns atributos. Por exemplo, não preciso de 5 dígitos de largura, basta um dígito, porque os valores que estão lá naquela variável são apenas 3. 1, 2, 3. Basta um dígito para representar isto. E neste caso é uma variável ordinal, sim, agora já não é escalar, como era a idade original. Agora eu consigo ordenar os sujeitos. Vou mudar para a vista dos dados, ao nível da idade. Por exemplo, vou ordenar por idades ascendentemente. As pessoas que estão na primeira parte da base de dados estão todas entre os 18 e os 40 anos, correto. Quando passa de 39 para 41 anos, muda para a faixa etária seguinte, correto. E quando chega aos 65 anos, 64 ainda faz parte da 41 a 64, 73 já é 65 anos ou mais,
Como eu disse, eu consigo dizer que esta pessoa é mais velha do que esta, mas não consigo quantificar os anos exatos, com base na faixa etária. Com base na idade consigo, mas por isso é que a faixa etária é ordinal e não escalar, porque perdi essa capacidade de medir a distância que separa duas pessoas. E agora sim, já estão terminadas todas as transformações de variáveis, e aqui exemplificaram-se computação, utilizar funções e utilizar operadores matemáticos para obter novas variáveis, também a classificação em novas variáveis, com o Visual Binding, e também as opções de recodificação do menu transform, recodificação para cima da mesma variável ou para cima de uma variável diferente, que são estas duas opções aqui. E uma base de dados que tinha originalmente de 18 variáveis, no final desta etapa 4, passou a ter 23 variáveis. Nós acrescentamos mais 5 variáveis que nos irão permitir melhorar o tratamento estatístico das fases seguintes.